Sob o sol implacável da juventude, um homem de traços aristocráticos e olhar gélido permanecia imóvel diante de uma estátua de Alexandre, o Grande. Júlio César, o general cuja linhagem diziam descender da própria deusa Vênus, sentia o peso sufocante de sua própria mortalidade. Aos 30 anos, Alexandre havia conquistado o mundo conhecido, unindo continentes sob seu estandarte. Na mesma idade, César sentia que ainda não passava de uma sombra nos corredores de mármore de Roma. Essa fome insaciável por glória não era um mero desejo político, mas uma obsessão visceral que queimava em suas entranhas. Ele não desejava apenas o poder, ele desejava a eternidade que apenas os conquistadores divinos alcançavam. Essa ambição seria a bússola que guiaria seus passos e o combustível que incendiaria as estruturas milenares da República Romana. E o clima em Roma era de uma tensão elétrica, um prelúdio para a tempestade. A República estava em frangalhos, dividida entre o prestígio militar esmagador de César e a influência senatorial conservadora de seu antigo aliado, Pompeu. A amizade que outrora os unira havia sido devorada pelo ciúme e pela sede de controle. O ponto de ruptura definitivo aconteceu nas margens lamacentas do rio Rubicão. Cruzar aquelas águas com suas legiões era um ato de traição imperdoável, um mergulho sem volta nas trevas da guerra civil. Com o coração acelerado, mas a voz firme, César pronunciou as palavras que ecoariam pelos séculos. A sorte está lançada. Ele marchou em direção ao coração da Península Itálica, transformando o solo romano em um tabuleiro de sangue. Pompeu, outrora o maior herói de Roma, viu-se forçado a fugir, cruzando mares em uma tentativa desesperada de reorganizar suas forças, com César em seu encalço como uma força da natureza implacável e mortal. A perseguição levou César até as areias douradas e os segredos milenares do Egito. Ao desembarcar no porto de Alexandria, o general romano esperava encontrar um oponente pronto para o combate final. Em vez disso, foi recebido por uma cena que chocou até mesmo seu coração endurecido pela guerra. Os ministros do jovem rei, Ptolomeu XIII, em um gesto de servilismo macabro para ganhar o favor do romano, apresentaram-lhe uma bandeja de prata contendo a cabeça decepada e preservada de Pompeu. César, no entanto, não sorriu com a visão da morte de seu rival. Ele chorou abertamente, não apenas pelo homem que fora seu amigo, mas porque a dignidade de um general romano fora ultrajada por mãos estrangeiras. E, naquele momento, ele percebeu que o Egito era um ninho de víboras, onde a política era feita de traição e ouro. Enquanto o palácio de Alexandria fervilhava com conspirações, uma figura audaciosa emergia das sombras. Cleópatra, a rainha exilada por seu próprio irmão, sabia que sua única chance de sobrevivência e poder residia no general romano. Em um ato de ousadia lendária que misturava teatro e desespero, ela se fez enrolar em um tapete ornamentado e foi carregada clandestinamente por seus servos até os aposentos privados de César. Quando o tecido se desenrolou e a jovem rainha surgiu diante dele, banhada pela luz das tochas, a conexão foi instantânea. Não foi apenas a beleza exótica de Cleópatra que o cativou, mas sua inteligência afiada e sua presença quase sobrenatural. Ali, entre sussurros de alianças e promessas de impérios, nasceu uma união que fundiria o aço disciplinado de Roma com a mística divina do Egito. Entretanto, o amor e a política atraíram consequências sangrentas. Ptolomeu XIII, furioso ao ver sua irmã e rival nos braços do romano, ordenou o cerco total ao palácio real. César e seus poucos legionários viram-se isolados em uma cidade hostil, cercados por milhares de guerreiros egípcios famintos por sangue romano. A inferioridade numérica era esmagadora, e cada corredor do palácio transformou-se em uma trincheira de morte. Durante o caos do combate, as chamas começaram a lamber as paredes da grande biblioteca de Alexandria, consumindo séculos de conhecimento humano
em uma fumaça negra que obscurecia o sol. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. E, enquanto observava o incêndio devastador, César sentiu uma transformação interna. Ele percebeu que, para sobreviver naquele mundo de deuses e reis, ele precisava deixar de ser um mero general. Enquanto o grito de guerra romano ecoava contra as lanças do deserto, Júlio César entendeu que seu destino era transcender a república. Para conquistar o mundo, ele teria que se tornar algo eterno. Ele teria que se tornar um deus entre os homens. As chamas que consumiram parte da grande biblioteca ainda tingiam o horizonte de Alexandria, quando os reforços romanos finalmente despontaram, marchando com a disciplina inquebrável que os tornara lendários. A Batalha do Nilo não seria apenas um confronto militar de rotina, mas o ato final de uma dinastia ptolemaica dividida. César, mestre absoluto da tática e da audácia, e manobrou suas legiões com precisão cirúrgica, flanqueando as forças superiores de Ptolomeu XIII e empurrando-as impiedosamente contra as correntes lamacentas do rio sagrado. O jovem rei viu seu exército ser esmagado e, no caos frenético da retirada, sua pesada armadura de ouro tornou-se seu próprio caixão ao afundar nas profundezas do Nilo. Com o caminho livre, Cleópatra ascendeu como a senhora absoluta do Egito. César não apenas venceu uma guerra, ele entregou um reino inteiro à sua amante, selando um pacto de desejo e ambição que mudaria o curso da história humana para sempre. Dessa união entre o aço romano e a mística egípcia, o destino teceu uma linhagem nova. O nascimento de Cesarião, o pequeno Ptolomeu César, simbolizou a fusão entre a disciplina de ferro de Roma e a tradição divina do Egito. Para César, aquele menino não era apenas um filho, mas a ponte viva para um império universal que Alexandre, o Grande, nunca consolidou de forma permanente. O general romano, acostumado à austeridade das tendas de campanha, mergulhou subitamente em um luxo opulento e inimaginável. Ele e Cleópatra embarcaram em uma jornada monumental pelo rio Nilo, a bordo de um palácio flutuante, adornado com cedro e ouro. Enquanto navegavam sob o olhar eterno das pirâmides, César contemplava a vastidão do tempo. Sob a influência direta dos sacerdotes egípcios, ele absorveu a ideia de que o poder absoluto não vinha de votos, mas de uma essência divina. Ele não era mais apenas um magistrado, tornava-se o faraó de fato, o senhor da vida e da morte sobre dois mundos. Ao retornar para os templos de mármore e as ruas fervilhantes de Roma, César já não era o mesmo homem que cruzara o Rubicão. Ele trazia consigo as riquezas do Egito e a visão audaciosa de uma nova ordem mundial, centralizada em sua própria figura. A cidade eterna testemunhou algo nunca visto: 4 triunfos seguidos, celebrações grandiosas que transformaram Roma em um palco de glória sem precedentes. O povo o adorava com fervor, vendo nele o Salvador que pusera fim às guerras civis e trouxera o tesouro das pirâmides para os cofres públicos. Contudo, no coração do Senado, a elite aristocrática observava cada passo seu com um misto de inveja corrosiva e pavor absoluto. César implementou reformas profundas, reorganizando o calendário e distribuindo terras aos seus veteranos leais. Seus títulos acumulavam-se como camadas de uma armadura: cônsul, censor e, finalmente, ditador perpétuo. Em sua imagem estava gravada em moedas e templos. Sua cadeira no Senado assemelhava-se agora a um trono real, gerando murmúrios de tirania entre os antigos defensores da República. A República estava curvada sob a vontade inabalável de um único homem que agia como um monarca absoluto sob o disfarce de um traje romano. César planejava sua maior e mais ambiciosa campanha militar, a conquista do Império Parta, buscando alcançar o patamar divino de Alexandre. Ele estava no auge de seu poder terrestre, sentindo-se invulnerável e guiado pela própria mão da fortuna. No entanto,
O brilho intenso de sua glória cegava-o para o perigo mortal que crescia nas sombras dos pórticos senatoriais. Homens que ele chamava de amigos íntimos, cujas vidas ele poupara generosamente no campo de batalha, sussurravam agora palavras carregadas de traição. Brutus, o jovem senador que César protegia com um afeto quase paternal, via com olhos sombrios a morte lenta da liberdade romana. Enquanto o líder sonhava com conquistas globais, as adagas eram afiadas no silêncio conspiratório das vilas. O aço frio da conspiração estava pronto para encontrar a carne mortal daquele que ousou ser mais do que um simples humano. A aurora dos idos de março nasceu sob um céu carregado de presságios sinistros. Calpurnia despertou sobressaltada, atormentada por pesadelos vívidos onde o corpo de seu marido era dilacerado nos seus braços, implorando com lágrimas para que César não fosse ao Senado naquele dia fatídico. Relatos de sacrifícios sombrios e o brilho errático de um cometa nos céus alimentavam o pavor da população, e até os adivinhos mais renomados sussurravam avisos desesperados sobre o perigo iminente. No entanto, a arrogância de César, moldada pela adoração divina que trouxera das terras do Egito, agiu como um escudo impenetrável. Para ele, o medo era uma fraqueza indigna dos homens comuns. Ele partiu, ignorando os apelos de sua esposa, caminhando em direção ao seu destino final, com a postura inabalável de quem acreditava ser o senhor absoluto da própria sorte. Ao entrar no Senado, o ar parecia subitamente gélido e rarefeito. César não percebeu o brilho das lâminas ocultas sob as togas dos homens que o rodeavam com sorrisos e petições urgentes. O ataque foi rápido, cruel e meticulosamente coreografado. Quando o primeiro golpe o atingiu no ombro, César reagiu com a fúria instintiva de um soldado veterano, mas logo as adagas se multiplicaram ao seu redor. O momento mais devastador ocorreu quando seus olhos encontraram os de Brutus. Ver o homem que ele amava como um filho, a quem perdoara e beneficiara, segurando o aço contra ele, foi o golpe que nenhuma armadura poderia repelir. O coração de César quebrou antes que o metal tocasse seu peito. Até tu, Brutus. Foi o lamento final de um líder que percebeu, tarde demais, que sua ordem estava fundamentada na mais profunda traição. As 23 facadas que se seguiram foram mais do que um crime. Foram um sacrifício ritualístico ao antigo ideal da República. César caiu pesadamente aos pés da estátua de Pompeu, seu antigo rival, manchando o mármore branco com um rubro persistente. O silêncio que tomou conta do recinto foi quebrado apenas pelo pânico que se espalhou pelas ruas. Os conspiradores clamavam pela liberdade, mas encontraram apenas o pavor de um povo que perdera seu protetor e guia. O vácuo imenso deixado pela queda do gigante sugava toda a estabilidade que Roma conhecera, mergulhando a cidade eterna em um caos de incertezas e uma sede de vingança que não tardaria a explodir. A leitura do testamento de César agiu como o pavio de uma explosão social sem precedentes. Ao saberem que ele deixara seus jardins privados ao público e uma generosa fortuna para cada cidadão, a dor da plebe transformou-se em uma fúria incontrolável contra os assassinos. Foi nesse cenário de revolta que surgiu Otaviano, o herdeiro adotivo. Jovem e aparentemente frágil, ele carregava em suas veias a determinação gélida e a astúcia de seu mentor. Otaviano não buscou apenas justiça, mas a consolidação definitiva do projeto imperial. Com uma eficiência implacável, ele organizou a caçada aos conspiradores, eliminando sistematicamente cada mão que tocou as adagas nos idos de março. A vingança de Otaviano foi o fogo purificador que consumiu os últimos restos da República agonizante. Dessa carnificina nasceu algo novo, grandioso e eterno. Sob o título de Augusto, Otaviano transformou a visão de César em uma realidade administrativa e espiritual. O que César aprendera com Cleópatra sobre a mística do poder divino tornou-se o pilar central do novo Império Romano. A figura de César foi oficialmente deificada,
e um templo foi erguido, onde um cometa brilhara após sua morte, garantindo que sua influência jamais fosse esquecida. A transição da República para o Império foi o ato final de uma peça iniciada no Rubicão. César tornara-se um deus entre os homens, e Roma transformara-se em uma máquina de civilização universal, forjada pela sua visão inabalável. O legado de Júlio César tornou-se a própria definição de autoridade suprema na história. Seu nome transformou-se em um título de glória universal, inspirando futuros kaisers e czares através de milênios. A história do general, que se tornou faraó e arquiteto do maior império da Terra, é o relato de um homem que desafiou os deuses para se tornar um deles. Roma, forjada pelo seu sangue, ergueu-se como o farol da humanidade. Embora o homem tenha caído por adagas, sua ideia imortal de grandeza nunca pôde ser assassinada. O império que ele sonhou em Alexandria agora dominava o mundo, um testamento eterno ao gênio imortal de Júlio César.